Bom dia, pessoal. Dando sequência à nossa aula sobre teoria finalista da ação e aqueles elementos que constituem o crime, né? Fato típico, antijurídico e culpável. Esse é o nosso objetivo, pretendo concluir hoje, tá? Pelo menos na parte de dolo. Depois teremos uma aula específica sobre culpa, para diferenciar dolo e culpa, tá? De acordo com a teoria finalista da ação, todo ato humano tem uma finalidade. Sei lá, cozinhar para fazer o almoço, né? Andar de carro para chegar em algum lugar. Então, não sei, todos os nossos atos têm uma finalidade. Se esse ato for, essa conduta, né, for elencada como uma conduta criminosa por uma lei penal, daí nós teremos um dolo, é o famoso dolo, né, que se fala. O dolo, então, é a vontade livre e consciente de praticar uma conduta criminosa ali, que é tipificada pela legislação penal como um todo, tá? Então, o dolo é uma espécie de finalidade. É uma conduta criminosa, finalidade criminosa, tá bom? Esse é o dolo direto, é a vontade de fazer. Naquele estudo que nós fizemos ali dos degraus, né, que vão subindo naquela escada, falamos na aula passada do fato típico, né? E tipicidade, então, ela só é, de acordo com a teoria finalista, só existe a tipicidade se houver a finalidade, né, livre e consciente. Então, tem uma tipicidade formal que está lá no Código Penal, matar alguém, artigo 121, seguindo o exemplo da aula passada. Mas, eu falei lá, se a pessoa não tem a finalidade, dei o exemplo do suicida, né, que se joga na frente do carro. Eu não saí querendo atropelar ninguém. Um suicida se jogou na frente do meu carro. Usou o meu carro como instrumento para tirar a própria vida. Então, como eu não tinha uma finalidade, embora formalmente eu matei alguém, está lá no código, matar alguém, como eu não tinha uma finalidade para matar alguém, significa que eu não cometi crime. Então, já naqueles degraus daquela escada, já no primeiro degrau, o juiz dirá: o fato é atípico, tipicidade, típico, jurídico e culpável. O fato é atípico porque ele não tinha finalidade. E o juiz dará uma sentença de mérito aí, me inocentando, tá? Daria, né, uma sentença me inocentando. Tipicidade é isso, tá? Antijuridicidade ou ilicitude, que é o segundo degrau, significa que alguma norma do nosso ordenamento jurídico como um todo, a Constituição Federal ou outras normas do direito penal ou qualquer outra norma, permitem que aquele fato típico aconteça. Tá? Então, existe uma permissão de alguma norma do ordenamento jurídico para que aconteça. No nosso concurso as permissões estão no Código Penal para o nosso concurso, mas tem outras, em outras leis, tá? Mas as do Código Penal são permissões: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e estado de perigo. São 4 que estão lá. Então, o exemplo que eu dei na aula passada, que foi do atropelar uma pessoa, porque essa pessoa estava assaltando alguém, um pedestre, com uma arma de fogo, e matar essa pessoa atropelada ou causar uma lesão corporal, eu praticaria sim um fato típico, porque atropelei, conscientemente quis atropelar, só que ele não é antijurídico, significa que ele não é contra as normas no geral do Brasil, entenderam? Então existe a excludente de ilicitude e legítima defesa. Existe uma norma que me permite expressamente dizer: olha, se tiver que tirar a vida de alguém para salvar um terceiro inocente, pode tirar. É isso. Então não tem... Quando o juiz der aquela sentença, ele dirá: ele cometeu o fato típico, porém foi amparado pela legítima defesa. Ele não é ilícito, tá? Ou antijurídico, que é a mesma coisa. Então, o fato é típico, mas é jurídico, ele não é ilícito, tá? E, por consequência, o juiz já inocenta. E, por fim, nós temos a culpabilidade, típico, jurídico e culpável. A culpabilidade se diz no direito, a reprovação social da conduta ou censurabilidade da conduta. Então, nós temos expressamente no Código Penal algumas excludentes de culpabilidade lá, que está no terceiro degrau, tá? Uma delas é a menoridade, né? A maioridade penal, que é os 18 anos,
que está previsto na Constituição Federal, 18 anos no artigo 5º, e que quando se fala em redução da maioridade penal, é pouco provável que aconteça isso, porque está no artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos fundamentais, e a nossa Constituição Federal, no artigo 60, parágrafo 4º, ela diz que ela tem um rol de direitos previstos na Constituição que são chamados cláusulas pétreas, imutáveis. Dentre elas, nós temos a maioridade penal, os 18 anos. Eu, do meu conhecimento pouco, digamos assim, meu conhecimento jurídico, e não chega nem perto do ministro do STF, logicamente, entendo que não tem como reduzir a maioridade penal por ser cláusula pétrea, mas posso estar errado, tá? Mas seguindo, a maioridade penal é um exemplo, tá? Então ela está como uma espécie de que não pode ser censurado, é censurabilidade da conduta. Então o menor ele não pratica crime em hipótese alguma. Então o juiz ele dirá, não, ele cometeu o fato típico, é antijurídico, matou porque quis. Um menor lá assaltou um pedestre e matou, deu um tiro e matou. É típico, é antijurídico, porque não tem uma excludente de ilicitude, não tem uma norma que permita ele matar, assaltando, mas não é culpável porque ele é menor de idade. Então, é uma das hipóteses da culpabilidade, não é censurável. Aí a ele será aplicada, a esse menor aí, serão aplicadas as medidas de segurança previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Não é crime. O menor é inimputável. A ele não pode ser imputado um crime. Tá? Outros exemplos existem de excludente de culpabilidade, o que não pode ser censurado, que falaremos numa aula específica. Mas eu falei, porque estão previstos ali no Código Penal, vou ter que dar uma pincelada em cada um deles. Tá? Mas tem o exemplo que eu dei na aula passada, né? Inexigibilidade de conduta diversa. Né? Alguém botar uma arma na cabeça e me obrigar a atropelar um pedestre, um assaltante que está assaltando um pedestre, com uma arma, apontando uma arma, né? O cara botou a arma o cara botou a arma na minha cabeça e mandou que eu atropelasse alguém porque ele queria que eu matasse essa pessoa. Eu fui só um mero instrumento daquele crime, que aquela pessoa que está com a arma na cabeça me mandou fazer. Então qualquer um, que foi o terceiro exemplo da aula passada, né? Qualquer do povo, qualquer pessoa, tomaria a mesma atitude, né? Mesma conduta. Para salvar a própria vida, ele jogaria o carro com uma arma apontada para a cabeça, ele jogaria o carro sobre uma pessoa, tá? Então não pode ser censurado. Então a censurabilidade é a palavra da culpabilidade, tá, pessoal? Então o juiz diria, olha, ele cometeu um fato típico, não estava em legítima defesa, no exemplo que a gente deu, nem outras hipóteses de excludente de ilicitude, mas não pode ser culpado por isso, porque ele não pode ser censurado, porque qualquer do povo faria. Qualquer pessoa faria. Né? Então não tem. Então exclui-se aí o crime, me inocentaria também, o juiz. Né? Então essa é a lógica da teoria finalista, tá, pessoal? Com base, né, no que eu falei agora, nós temos aí uma base mínima, um lastro aí para entendermos ali as próximas aulas que falam sobre, a partir do artigo 1º do Código Penal, que cai nos dois concursos, tanto da Civil quanto da PF. Para a Brigada não cai o Código Penal, tá? Então, ainda hoje eu gravaria uma aula aí para a Brigada. Para finalizar a aula, eu falarei brevemente sobre culpa, a diferença de dolo e culpa, tá? O dolo que eu falei até agora foi dolo direto, aquele livre e consciente para cometer um crime. Nós também temos o dolo indireto, tá? Que eu falarei depois de forma mais rápida, né? Mais aprofundada, dolo direto e indireto. O dolo indireto, ele não saiu para cometer o crime, mas assumiu o risco de cometê-lo. Ele assumiu o risco, por exemplo, ainda dando exemplo do carro, eu peguei meu carro e eu acho que eu sou braço pra caramba, eu sou muito perito dirigindo, e passo em alta velocidade numa aglomeração de pessoas porque quis, né? Não, eu vou conseguir passar sem atropelar ninguém, e acaba atropelando. Isso se chama dolo indireto, eu assumi o risco de atropelar aquelas pessoas, tá? Eu não queria matar, mas eu achei que com a minha perícia eu não iria matar aquelas pessoas e assumi o risco de matar. E a culpa, para finalizar, a culpa não tem a vontade, na teoria finalista da ação,
a vontade de cometer aquele crime, né? Lembra? Então, a vontade livre e consciente de cometer o crime. Na culpa eu tenho uma vontade, só que essa vontade é lícita. Ela é permitida pelo direito. Vou voltar ao exemplo do automóvel. Eu estou andando com o meu carro porque eu quero chegar em casa. Qual é a finalidade? Chegar em casa. Só que por essas 3 palavras, guardem, tá, pessoal? Negligência, imprudência ou imperícia, eu atropelei uma pessoa. Eu não assumi o risco. Eu não achei que era braço pra caramba e passei por uma aglomeração. Não foi isso. Só que eu estava andando com o meu carro e por negligência, que é uma ausência de ação, negligente é aquela pessoa, por exemplo, que está mexendo no celular e dirigindo. Aí ele passa para aquela aglomeração de pessoas, negligente ali, e atropela uma pessoa. A imprudência é o excesso de ação. O imprudente é o cara que por exemplo, passa no sinal vermelho, né? Porque quer. Ele pega e não, eu acho que eu consigo passar no sinal vermelho, eu estava no amarelo, e ele passa correndo e acaba causando um acidente. Ele quis, ele tem uma ação. O negligente, ele passa no sinal vermelho, ele está olhando pelo celular e não percebe que o sinal estava fechado. E o imperito tem a ver com profissão ou ofício, tá? O grande exemplo é o médico, que causa aí esquece um instrumento cirúrgico dentro de um corpo, de um paciente, quando está fazendo uma cirurgia, né? Tem a ver com profissão. Na culpa, então, não existe uma finalidade de cometer o crime. A finalidade é lícita, é dirigir o veículo para chegar em casa, é salvar o paciente, só que por negligência, imprudência e imperícia, o crime acontece. É o crime culposo, tá? E a pessoa que comete esse crime, ele é punido pelo Código Penal, expressamente, depois falaremos sobre isso, né? Tem que estar expresso no Código Penal, os crimes, né, para culpa, por uma ausência de um dever de cuidado. Ele é punido pela falta de cuidado, tá? O homicídio de trânsito, pelo Código de Trânsito brasileiro, ele é culposo normalmente, em regra, tá? Porque foi uma ausência de cuidado, a pessoa ou ela foi negligente ou foi imperita. Então é punido, logicamente as penas são bem menos severas, né? Para crimes culposos do que para crimes dolosos, que é aquele que o cara quer cometer o crime. Tá bom? Resumindo, o dolo pode ser direto, que é quando quer cometer o crime mesmo, ou indireto, quando ele assume o risco de cometer. Tá? Ele assume o risco conscientemente. Não, se eu atropelar, atropelei, azar. Eu não quero atropelar, mas se atropelar, atropelei. Eu quero passar rápido ali no meio daquela multidão. Né? E a culpa é negligência, imprudência ou imperícia. E o crime culposo é punido pela ausência de cuidado. Então, o cuidado ali que todos devem ter em sociedade para não cometer nenhum ato aí que possa prejudicar os demais pessoas aí da sociedade. Tá bom, pessoal? É isso. Grande abraço e até a próxima aula.